erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Mais uma vez nós estamos reunidos para a gente celebrar, adorar e ouvir a palavra, compartilhar a palavra. Nessa manhã em especial a gente tem a ceia. Então, se você quer participar da ceia, você é bem-vindo a participar aí na sua casa. Pode correr lá e preparar os elementos. Se você ainda não preparou, juntar aí perto do sofá, na beira da cama. E vai ter um momento para isso. Nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para falar para vocês no início, que eu não queria esquecer. Ah, sim, né? A gente está um mês fazendo presencial. E hoje nós tivemos uma parada no presencial por algumas razões que não vem ao caso nesse momento. Estamos de volta aqui no cenário mais comum dos últimos 6 meses, onde eu encontrei vocês e vocês se encontraram comigo também e com outros que nos ajudaram aí com a palavra e com o louvor. E nessa manhã então a gente tem esse tempo para botar nosso coração em Deus mais uma vez, depois de uma semana corrida, depois de uma semana de tarefas, depois de uma semana separados também, né? A gente não se encontra e alguns não estavam ainda nem podendo participar do presencial, então a gente sente muita falta de todo mundo. Vamos começar com esse tempo de adoração então? Queria convidar você para você dar uma paradinha, como sempre, aproveitar esse clima de todos em casa, pensar um pouquinho desse momento da ceia que nós vamos ter no fim do nosso período de adoração. Domingo passado nós cantamos a música Entrega, que foi uma música que não estava no repertório originalmente. Eu tenho convicção que foi um momento também onde muitas pessoas puderam entregar coisas a Deus, preocupações, situações difíceis. Eu quero começar essa manhã ao contrário, com uma canção que também fala de entrega, que deposita não só a nossa confiança em Deus, mas também realça o aspecto salvador da obra de Cristo ao mesmo tempo. E nós vamos juntos, nos entregamos a Deus dessa forma, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és um Deus presente acima de todas as circunstâncias, das nossas alegrias e tristezas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é bom. Nós queremos louvá-lo nessa manhã, Senhor. Queremos alcançar o seu coração, Pai. Na tua presença há alegria, Senhor. Na tua presença há renovo. Na tua presença, teu Espírito fala no nosso coração e nos dirige. Vem, Espírito Santo, sobre nossa vida, sobre esse momento. Vem sobre nossas casas, Senhor. Glória, Deus de poder, a
Cordeiro, Filho de Deus. Ó Cordeiro, Filho de Deus, a ti me entrego. Meu pecado te feriu, a ti me entrego. Liberdade vem de ti. Títulos não buscarei, eu abandono os outros deuses, a ti me entrego. Amém, Jesus. Não há outro lugar que eu prefiro estar, que eu prefiro estar. Meu desejo é andar, meu desejo é andar em tua presença. No início, meu desejo é andar, meu desejo é andar em tua presença, saber e crer que és fiel e estás aqui em nosso meio, em uma só voz. Então adorar e experimentar tua presença. Não há outro lugar que eu prefiro estar. Meu desejo é andar em tua presença, saber e crer que és fiel e estás aqui em nosso meio, em uma só voz. Então adorar e experimentar tua presença. É tua presença em nós, é tua presença em nós que traz o teu reino aqui. Espírito Santo,
que és fiel, estás aqui em nosso meio, em uma só voz. Então adorar e experimentar tua presença, tua presença. Vem sobre nós, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Torna a Tua presença, Senhor, mais perceptível para nós, Senhor, pois o Senhor está aqui. Vem sobre nós, Senhor, Espírito Santo de Deus. Nós invocamos Teu nome, Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Com a mão, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim, até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim, até o fim. Essa manhã nós celebramos então a ceia. O fato que Jesus é tudo para nós talvez simbolize melhor no momento da ceia, quando nós relembramos aquilo que Ele pediu que nós não esquecêssemos, que o Seu sangue derramado por nós estabelece uma nova aliança com Deus, uma aliança que era impossível antes de Cristo. Nós estávamos presos em nós mesmos, nós estávamos condenados pelo pecado que habita em nós. Nós não tínhamos saída e nós estávamos sobre a ira de Deus, justa ira de Deus. Mas Cristo veio, Cristo verteu seu sangue e Ele estabeleceu uma nova aliança, um novo tempo em Cristo. E através de Cristo Jesus, aquele que nos dá esperança, aquele que é fiel, mesmo quando estamos tristes, nossa fé se coloca nele. Os inteligentes, os estudiosos concluíram muito rapidamente que não importa o tamanho da sua fé, mas o objeto da sua fé. Cristo é o objeto da nossa fé, Ele é o alvo. Nossa fé está depositada nele. Não é a minha força e não é a minha intensidade.
mas é a intensidade do amor de Deus provado na cruz. E a ceia tem que ser esse momento para nós, irmãos, sempre. Uma reflexão profunda. Olhar para a sua vida, olhar para o que Deus fez por você, fazer uma autoavaliação. Como eu tenho andado com Deus? Há mais de Deus para mim, né? Há mais que eu preciso conhecer sobre Deus num relacionamento com Ele. Isso é muito importante. Da mesma forma, não apenas Deus em Cristo resolveu a nossa condenação. O outro ato muito significativo é o pão partido, que Jesus partiu naquela noite, naquela ceia. Partiu o pão, deu aos seus discípulos e eles entenderam, ou pelo menos Jesus tentou explicar a eles naquele momento. Talvez a cabeça deles estava rodando, né? Com tudo o que estava acontecendo. Mas nós entendemos hoje com muito maior clareza que o Cristo tomou o nosso lugar. Não é apenas um ato salvífico, simbolizado pelo sangue vertido, que lava e purifica os nossos pecados. Há também a propiciação. Outro tomou o lugar que pertencia a mim e a você. Lugar que nos pertencia na cruz. Isso é prova de amor incondicional. Deus amou a cada um de nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Hoje nós não conseguimos muitas vezes amar nem os amigos como nós deveríamos, né? E Cristo faz esse trabalhar na nossa vida. E se você esquecer tudo mais sobre estudos bíblicos, né? Coisas que você lê, o fundamento da sua fé tem que estar aqui. Por isso Jesus deixou esses dois elementos e disse: façam isso em memória de mim. O evangelho real começa na sua vida e na minha vida a partir de Cristo, fundamentado em Cristo. O evangelho real é a respeito de Cristo, não é a respeito de você, não é a respeito de mim, não é a respeito nem da comunidade cristã, é a respeito de Cristo e sua obra, sua entrega e a sua obediência ao Pai. É isso que ele modela. Cristo é muito mais do que um bom mestre, um homem que amou as pessoas, um homem que teve compaixão. Cristo é Deus, Cristo é o próprio Deus, encarnado em favor de nós, por amor a nós, para nos livrar de uma escravidão eterna, para possibilitar que nós andássemos na graça, leves, sem o peso que pairava sobre nós, na graça de Cristo, graça que nos motiva a andar de maneira diferente, né? Eu vou usar mais uma das canções que nós cantamos aqui, né? Saber e crer que Deus é fiel. Muito mais que saber sobre a ceia, você precisa crer. Crer no sentido essencial, que você reage ao que você sabe. Saber não é o suficiente, crer é necessário. Então, com tudo isso, eu queria convidar você para a gente participar desse momento, né? E eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vocês vão participar dos elementos entre vocês na sua casa enquanto a gente canta mais uma canção, pode ser? E aí vocês se servem e no final eu participo também. Nós oramos juntos mais uma vez, pode ser? Então vamos cantar uma canção. Enquanto isso você parte o pão, serve sua família e a gente participa disso juntos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, tua vontade feita em mim. E este é meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão, teu Santo Espírito vivendo
sou sem ti. Perdido estou sem ti. Agora que se você já participou, se não participou ainda, mais uma chance. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, por esse dom, esse presente que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus. Nessa manhã, nesse momento, nós recebemos, Senhor, a Tua obra. Nós recebemos essa graça, Senhor, derramada sobre cada um de nós. Pai, que assim como o pão físico, suco, vinho nos alimentam, que Cristo seja também a nossa vida em nós, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito bem. Vou pegar aqui. Muito bem, hoje, nesse momento da palavra, eu queria, meu objetivo aqui, deixa eu só me localizar aqui, eu apertei o botão errado aqui, nós já começamos, desculpa gente. Muito bem, hoje, particularmente, até dada todo o rearranjo aqui, eu decidi, e também considerando a ceia e outros eventos, eu decidi que hoje nós faríamos uma pequena pausa na nossa série Comunidade de Jesus. Essa é uma série onde nós temos visto, através do livro de 1 Coríntios, alguns aspectos tanto de comportamento inadequado da igreja e os mesmos comportamentos como cuidados para nós como igreja, certo? Então, nós já fizemos 7 episódios, então você pode acompanhar lá no canal do YouTube. A gente tem todos esses episódios, você pode rever se você não viu, tá bom? Hoje nós vamos fazer um link com o momento da nossa sociedade, né? Eu não estava planejando fazer isso, eu tinha até preparado já o episódio da semana, que seria o capítulo 5, 6, 7, né? E vamos falar sobre ele provavelmente semana que vem. Essa semana você deve ter visto em algum lugar, talvez na rede social, no seu Instagram, e um cantinho aí da sua vida digital, que nós celebramos mais de 500 anos da Reforma. Eu não lembro de cabeça quantos 500 são. Eu acho que uns 505, talvez um pouco mais. Deixa eu fazer... Não vou fazer as contas que eu vou passar vergonha, mas se eu não estou enganado, a data, o ano da Reforma é 1517, né? Então você pode fazer as contas. 503, tá vendo? Não sou tão ruim assim, mais ou menos isso. Se alguém estiver errado, fala aí no chat alguma coisa. Mas enfim, o que foi a Reforma? A Reforma é um momento, é o que a gente chama em inglês de breakthrough, né? É um evento que essa palavra não tem muita tradução no inglês, mas ele tem... O símbolo do breakthrough é o prego que entra na parede, ele invade algo que estava difícil, né, duro, resistente, e o prego invade aquilo. Isso é o que aconteceu, uma ação de Deus através da vida de homens e mulheres de Deus que atuaram naquele momento, respondendo, nós cremos a uma inspiração do Espírito Santo para um novo momento da igreja. E foi quando a igreja começou a rever, a igreja, não é bem a igreja que começou a rever, mas essas pessoas que trabalharam e responderam a esse movimento de Deus, cooperaram com Deus, levantaram sua voz e disseram: há muito mais para a vida do homem e da mulher, né, do que nós temos experimentado. Essa é a minha paráfrase da Reforma. E aí vieram as 95 teses de Lutero, e uma das coisas que veio junto com a Reforma é o que a gente chama de 5 solas, 5 coisas que nós não abrimos mão ou que nós queremos que sejam fundamento para nós. Então
Então eu queria que você lembrasse disso se você ainda não conhece. São elas, as 5 são, para eu não errar aqui, né, porque eu me confundo com algumas. A primeira aqui aparece somente a fé, tá? Então 5 solas é isso, 5 coisas das quais a gente não pode abrir mão. Isso é uma herança da Reforma Protestante, algo que nós como Movimento Vineyard também recebemos, né, dos nossos pais, né, os nossos antepassados, Deus de nossos pais, lembrei da música. Né? Então isso vem na herança, né? É até bom para você saber, o Movimento Vineyard ele é bastante aberto nesse sentido de reconhecer os momentos, os breakthroughs de Deus na história, começando com Cristo, que é o maior de todos e o mais importante, Pentecostes, eventos na época dos pais da igreja, Reforma Protestante, avivamentos. Nós abraçamos todos esses todos esses momentos que de Deus agiu, né? Agires de Deus, essas ações de Deus, nós abraçamos, e a reforma é um ponto muito significativo. Então, de novo, primeira coisa, somente a fé. Eu não vou falar sobre cada um deles, mas guarde bem na cabeça quais são. Somente a fé, nada mais. Nós cremos em Deus somente pela fé, não é pelas obras, não é pela nossa condição. Eu não sou bom, eu não sou merecedor, eu sou, como nós vimos a ceia aqui, é graça de Deus. Então é somente pela fé, único modo de se chegar a Deus. Somente Cristo. Ele é o único mediador, não há outros mediadores. Todas essas solas se opunham à maneira como a igreja do momento estava vivenciando a realidade bíblica ou a vida cristã, se nós podemos dizer assim. Então somente Cristo, nenhum mediador, nenhum santo media no lugar de Deus, nenhum homem ou mulher media no lugar de Deus, apenas Cristo. O homem-Deus, o Deus-homem, o único mediador. O outro, somente pela graça, né? Somente pela graça. E um outro que é somente Deus-glória. Deus recebe toda a glória, Ele é digno de toda a glória. Esses 4 primeiros aqui. E o quinto, que é o somente as Escrituras, sola Escritura. Esse é o quinto, não necessariamente nessa ordem, e eu deixei ele por último de propósito, porque de todos eles, hoje, para a nossa caminhada cristã, se eu posso dizer assim, se tem uma das solas que é importante, é a Escritura. Somente a Escritura. Em 2 sentidos, talvez, aqui, para falar disso inicialmente. Primeiro, é a nossa referência. Nós cremos nas Escrituras como algo que é enviado, inspirado, fomentado, trazido por Deus para a nossa vida. Homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras, né? E toda a Escritura, como diz Paulo a Timóteo, é inspirada por Deus. Ela é útil para a correção, ela é útil para o ensino, ela é útil para a exortação. Nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras, porque dela virá uma fé saudável. Sola fé, somente a fé. Dela virá o entendimento de que Cristo é o centro. Somente dela virá isso. Se você ficar ouvindo vozes, se você ficar procurando por aí, com coceira no ouvido, coceira nos olhos, né, lendo coisas, você pode cair em certas ciladas. A única coisa que vai te manter firme sobre a rocha, que é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. Somente a palavra vai nos dar o entendimento da graça, de forma que, assim, diferente dos coríntios, nós não transformemos a graça em graça barata, ou até em desgraça. Nós temos estudado isso em 1 Coríntios, você tem visto isso. Os irmãos abundantemente, né, nadando na graça, passaram a perder os limites e a perder a noção do que significava a nova vida deles em Cristo. Nós falamos semana passada, santuário de Deus e membros de Cristo. Somente a palavra pode fazer com que você tenha essa revelação mais profunda da graça de Deus, tanto para curar a sua alma, tanto para restaurar o seu vigor, as suas emoções. A graça tem esse poder para tirar o peso do pecado, que é na obra de Cristo acontece, no derramado sangue de Cristo, em Cristo tomar o seu lugar. A graça é esse meio de Deus que opera em nós, junto com o agir do que Cristo fez. A graça é esse elemento que traz uma outra perspectiva do que aconteceu. Eu ando agora na graça de Deus, no favor de Deus,
isso motiva meu coração, isso me faz levantar de manhã, isso me faz enfrentar dificuldades, isso me faz enfrentar dias de tristeza, como diz essa canção. A graça de Deus é pela graça, é através da graça, não é sobre os meus méritos. Méritos é uma coisa que acontece no mundo natural e tem seu valor, né? Tem sua forma de ser, mas não serve para a obra de Cristo na sua vida. O que mais? Falei de todos eles? Então a fé, né? Cristo, a graça e somente Deus. É pelas Escrituras que você conhece que existe um Deus. O mundo, a sociedade, a história humana vai oferecer uma infinidade de Deus. Pessoas vão dizer a você muitas vezes que Deus das Escrituras é apenas mais um Deus. Talvez pessoas vão dizer a você que o Deus das Escrituras não é o mesmo Deus que você imagina que é, porque existem outros, né? Pessoas vão dizer a você que o Deus das Escrituras não passa de mais um mito, e existem muitos outros deuses similares. É através da Escritura e da Palavra de Deus que você vai se fortalecer para entender quem Deus é de verdade, porque Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela nas Escrituras. Deus não se revela nas suas experiências com Deus simplesmente. As suas experiências com Deus precisam revelar aquele que Deus é e que está revelado nas Escrituras. Nossas experiências com Deus têm que ser balizadas, validadas pelas Escrituras, né? Nenhuma obra do Espírito Santo, nenhuma obra de Deus na sua vida vai contrariar as Escrituras. Nós confiamos nas Escrituras porque as Escrituras são suficientes. As Escrituras são, de fato, para nós, a palavra de Deus. E aí você pode ficar pensando, talvez, o que acontece, né, com relação a tantas confusões na parte de ensino nas igrejas. De novo, talvez a gente está falando aqui de Coríntios, entendimentos errados. Nós vamos ver algumas coisas nos próximos episódios sobre casamento, sobre comida sacrificada a ídolo, entendimentos incorretos, né? Mas tudo isso tem a ver com a forma como nós olhamos para as Escrituras e nós nos relacionamos com ela. Mas o princípio básico é você ter no seu coração essas solas. Como as demais, essas 4 outras, somente a Escritura, ela é suficiente. A interpretação dela é um passo que eu preciso tomar cuidado, eu preciso aprender técnicas, sim, para entender a palavra de Deus. E quando eu digo técnicas, não é porque isso é técnico simplesmente, mas são maneiras de te ajudar a não cair em erros, né? Maneiras de te guiar no caminho, mas ainda acima de qualquer técnica vem a inspiração do Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo revelando a você as Escrituras. Tá certo? Essa combinação é importante, mas a Escritura é a nossa fonte. Essa manhã, se você sair daqui, desse encontro, com isso na sua mente, no seu coração, eu já estou muito satisfeito. Porque tudo que vai acontecer na nossa vida, agora, amanhã e depois de amanhã e no ano que vem, precisa estar fundamentado nas Escrituras. A igreja, a comunidade de Jesus, eu poderia ter feito esse episódio, talvez até faça com o mesmo título, né? A comunidade de Jesus, só a palavra, ela só existe se ela estiver fundamentada nas Escrituras. Fora disso, ela é um ser deformado, é um ser capenga. Eu não sei que palavras e adjetivos eu posso usar aqui mais para você entender isso. A palavra de Deus, ela forma o verdadeiro comportamento da igreja. A verdadeira comunidade de Jesus, quando centrada na palavra, ela foge das polarizações. Ela foge dos extremos. Como nós vimos semana passada também, ela para de olhar muito para os que estão fora e julgar, e começa a julgar a si mesmo. Porque ela se submete à palavra, ela se submete. Eu estou debaixo da palavra de Deus. O que é que ela diz a respeito da minha vida, de como eu penso, entendo o mundo, de como eu vou agir em relação ao mundo, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Então a pergunta talvez principal é assim, qual é o valor que você e eu damos à palavra? Porque nós damos muito valor a outras coisas, e eu tenho isso para mim como algo que eu tenho refletido bastante, talvez já tenha até falado para vocês, né? Sinceramente, com muita sinceridade, tenho refletido, porque eu dou muito valor a outras coisas também, né? A outras leituras, a outras visões.
quanto tempo eu gasto com outras coisas, quanto tempo eu me dedico à palavra. Eu não posso nem viver na sombra do que eu já estudei da palavra no passado. Quando a gente tem mais tempo de caminhada, se a gente não é disciplinado com a palavra e a gente passa a perder o valor desse pão, a palavra é o pão que nos alimenta, a palavra é Cristo, o Verbo. Quando nós perdemos isso, nós começamos a achar que dá para viver na sombra. O exemplo mais lindo que tem é o do maná, que não durava de um dia para o outro. Não é mesmo? Então, eu não posso viver à sombra do que eu estudei na palavra há 5 anos atrás. Talvez tenha um restinho, se eu fizesse isso, talvez tivesse um restinho ali de palavra no meu coração, um estoque, né? Eu acho que tem, na verdade não tem. Na verdade não tem. São só resquícios, porque a palavra precisa ser refrescada na nossa mente a todo dia, e a cada dia Deus fala conosco de uma maneira mais profunda. Para não deixar vocês sem nenhuma palavra, essa na verdade era a minha palavra para vocês, celebrar a Escritura nesse dia, aproveitar o momento, quem sabe marcar no seu coração isso. Às vezes isso parece uma coisa comum, você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas talvez a gente devesse falar mais sobre isso. Cristãos que não valorizam a palavra de Deus têm dificuldade de amadurecer em Cristo. E a falta de amadurecimento é a razão de muitas das dificuldades que você vive na sua vida com Deus, na sua vida pessoal, na sua vida interior, na sua vida relacional, na sua vida congregacional, na sua vida em sociedade como cristão. Marque bem isso. Quando nós não valorizamos a palavra a ponto de absorvermos realmente o que ela diz, e talvez a gente tenha um costume de ler textos, sempre os mesmos trechos, sempre os trechos que nos são mais familiares, talvez mais fáceis, pode ser, ou que nós gostamos mais, que nós fomos ensinados mais profundamente, né? Nós deixamos de absorver toda a verdade de Deus, porque na palavra de Deus você encontra narrativas que ensinam como Deus se relaciona com o povo. Deus não escondeu mesmo os defeitos do seu povo. Há textos terríveis nessa palavra sobre o comportamento do povo que eles fizeram terríveis. Deus não esconde as mazelas do seu povo, porque Ele quer mostrar o seu poder redentor. Então, para você e para mim a palavra precisa ser fundamento, e se ela não é, você precisa tomar uma decisão hoje, uma disciplina hoje. Você tem que amar essa palavra. Tem que amar essa palavra. Amar mais do que você ama as coisas que você ama de verdade no mundo real, mais do que você ama chocolate, mais do que você ama bolo de chocolate, mais do que você ama fazer exercício, passear, mais do que você ama qualquer coisa. Desenvolva esse hábito de amar a palavra, grave, tatue no seu braço, sola a Escritura. A palavra vai ser o seu fundamento, e se as coisas forem no caminho, na direção que parece que o mundo vai, eu vou dizer mais uma coisa que estava pensando quando eu estava refletindo essa mensagem para compartilhar com vocês. Memorizar as Escrituras vai ser importante, muito importante você ter na sua mente os textos das Escrituras, para que Deus fale com você e para que seja seu alimento no momento onde ela não estiver disponível. Cada vez mais a palavra de Deus é desprezada. Às vezes é desvalorizada até no meio cristão, tratada como se não fosse a palavra de Deus inerrante, como se não fosse suficiente, como se precisasse ser de alguma forma reescrita para se adaptar aos tempos, ao invés de nós fazermos um esforço da nossa parte com Deus e diante de Deus para entendermos as Escrituras com a revelação do Espírito Santo. Isso é uma tarefa difícil. É mais fácil usar outros meios para ajustar a palavra. É mais fácil adaptar, às vezes, a palavra à nossa vida. Você faz isso, eu talvez faça isso, o outro faz isso. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Eu vou deixar um texto com vocês aqui para fazer Hoje a mensagem foi inversa, né? A gente começou pela mensagem, vai terminar com o texto. E ao contrário de começar com o texto e terminar com a mensagem. Pode ser? Vocês me permitem fazer isso hoje? Texto de Atos 17, que eu gosto muito, que fala no capítulo 10, né? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Paulo, o mesmo capítulo 17, um pouquinho antes, fala de Paulo ensinando em outra cidade antes.
Esses irmãos amavam ensinar a palavra de Deus e as pessoas amavam ouvir as palavras de Deus. Não todos, alguns não gostaram muito das palavras, alguns não creram, faz parte do processo, mas havia amor e apego à palavra de Deus. Paulo vai às sinagogas, ensina, discute, conversa. Aqueles que têm uma formação mais culta precisavam conversar mais, precisavam entender mais, eles foram formados assim. Aqueles que não tinham tanta costume de estudar, né, não eram muito ligados em ler muito de repente, eles não precisavam tanto dessas discussões, eles gostavam mais de ouvir Paulo falar e reagir a Paulo. Mas em todos eles, aqui no versículo 11 diz que os bereanos eram os mais nobres, eram mais nobres que os tessalonicenses, que já eram nobres porque estavam interessados na palavra de Deus. Eles eram mais nobres porque eles receberam a mensagem com grande interesse, amor pela palavra, sola escritura. Se Paulo vier aqui não falar sobre as escrituras, nós não queremos Paulo. Nós não queremos Apolo. Nós não queremos pastor A, pastor B. Nós não queremos. Nós queremos alguém que pregue a palavra de Deus e seja fiel às Escrituras. Diz aqui o texto no versículo 11, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. O que eles faziam era ouvir Paulo. Gente, eles não tinham o Novo Testamento, então eles ouviam Paulo. Paulo estava trazendo uma revelação do Antigo Testamento ou dos Evangelhos ainda em composição, mas das experiências com Cristo, dos apóstolos, o que eles haviam compartilhado oralmente. Paulo fala sobre isso, esses irmãos iam para os textos antigos do Antigo Testamento e conferiam para ver se era isso mesmo. O resultado é que, versículo 12 diz, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, diferentes públicos, sendo alcançado pela mesma palavra. Aqui fica outra dica. Muitas vezes nós queremos adaptar demais a palavra no seu conteúdo, não na sua forma. A sua forma pode ser adaptada. Eu falo grego com grego, posso falar hebraico com hebreu, mas o conteúdo precisa ser o mesmo e eu não preciso temer, porque Deus vai agir conforme a sua vontade e tanto gregos quanto judeus vão crer. Um bom número de mulheres de elevada posição. Desculpa, eu pulei, né? Ele fala primeiro, né? Gregos, homens, gregos, judeus, homens, um grande número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Parece até que tinha mais mulheres aqui que se converteram do que os homens. Esses homens têm um coração muito duro às vezes. Bom, vou falar nada, mas às vezes é o que parece também aqui na vida de hoje em dia. Enfim, recado de hoje. A Escritura do Senhor, a Palavra de Deus é para ser amada, a Escritura é para ser memorizada, estudada com afinco, consultada. Escuta esse sermão, já corre a verificar durante a semana tudo que eu falei. Quando você ouvir um próximo sermão, a próxima pregação, valide. Se você tem o costume de ouvir outros pastores, valide. Fique à vontade. A palavra nos ensina a fazer isso. Sejamos bereanos nesse aspecto, né? Vamos cuidar para que a palavra de Deus tenha o valor inestimável para nós. Acima de tudo, tudo que você aprender na palavra, eu volto para a canção aqui que nós cantamos no início também, né? Saber e crer. Não se esqueça, o objetivo final não é fazer desse livro um objeto de adoração, um ídolo. O objetivo final é que pela Escritura a sua fé seja mantida, o seu amor a Cristo e a centralidade de Cristo seja mantida, a sua vida seja uma vida de graça, em graça de Deus, na graça de Cristo, e você entenda que Deus é o único Deus. Esse é o objetivo de estudar a palavra. Não é conhecimento, saber, mas é crer. Muitos creram em Bereia, porque Paulo pregou a palavra de Deus. Amém? É isso. Que Deus abençoe você nessa manhã. E que Deus abençoe você se você estiver ouvindo no outro horário durante a semana, seja onde for. Que você possa caminhar diante da palavra de Deus, crescer e amadurecer diante da palavra de Deus. Só assim nós seremos uma comunidade de Jesus fortes e de pessoas maduras. Nós não seremos dependentes de momentos simplesmente, mas nossos momentos serão grandes como os de Bereia. Ouvir com grande interesse muitos crerem, de diferentes grupos, de diferentes nações, de diferentes formações, de diferentes
situações, todos criam, porque a palavra de Deus era uma só. Vamos orar? Posso orar com você? Feche seus olhos. Vamos orar encerrando. Semana que vem nós estamos de volta com o presencial, tá bom? Só deixar esse recado aí. Não esqueça da lista. Se você está nos ouvindo e não faz parte da comunidade, procure pelo canal do Instagram, mande uma mensagem, principalmente no Instagram. A gente não olha muito Facebook, desculpa. Olha lá no Instagram, manda uma mensagem. A gente coloca você na lista de visitantes também, tá bom? Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse momento, diante da Tua palavra, Senhor. Nossa oração nessa manhã, Senhor, é muito simples, Pai. É que a obra de Cristo se complete em nós, no coração de cada um de nós, e que a Tua palavra floresça em nós, Senhor. Que a Tua palavra germine, como a parábola do semeador. Nós queremos ser terreno fértil, Senhor. Oro para que nossos corações sejam terreno fértil, Pai. A Tua igreja, Pai, precisa muito, Senhor, de pessoas comprometidas com a Tua palavra. Muitas pessoas, Pai. Eu oro agora para que o Senhor traga mais e mais pessoas com essa sede da Tua palavra, Senhor. Que elas amem a Tua palavra, leiam e busquem ler e leiam mais e perguntem, questionem, Senhor. Que nossa comunidade de Jesus seja realmente uma comunidade que ama a palavra, que entende que o Cristo se revela na palavra. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Transforma, Senhor, a nossa comunidade para ser uma comunidade que ama a palavra porque ama o Senhor. Eu oro também, Senhor, para aqueles que querem aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito visite, Senhor. Que Teu Espírito os ensine, Senhor. Está na Tua palavra também. Que o Teu Espírito Santo ensine, revele, produza frutos, Senhor, na vida de cada um. Pai, eu oro também por aqueles que estão doentes, estão enfermos, que a saúde venha sobre eles em nome de Jesus, que sejam curados, sejam restaurados, Senhor. Oro, Pai, que nossos encontros continuem firmes, ajuda-nos nos detalhes, Senhor, e que tudo isso passe o mais breve possível. Nós te agradecemos, Senhor, porque as coisas têm melhorado, mas às vezes as coisas se desestabilizam novamente, nós vemos isso ao redor do mundo, mas nós queremos continuar confiando no Senhor e ajuda-nos, socorre-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça de orar em casa aí com a sua família, né? Sobre coisas específicas, desenvolva aí o seu culto doméstico, a sua experiência doméstica em família com Deus também, nesse momento, e até domingo que vem. Tchau.